Povo de Deus, onde
encerrado. Você mas para ouvir a palavra de Deus, nós temos que estar sempre no espírito aberto, com a consciência, a mente tranquila para ouvir a palavra de Deus. Chegamos aí recentemente na nossa campal. Muito bem. Chegamos na nossa campal, que foi quente. Foi bom, foi bom. A mensagem de sexta-feira à noite ali, então, quem estava ali atento, conseguiu entender um pouquinho sobre tempo, tempos e metade de tempo. Foi muito bom ali, aquele momento com os irmãos. Eu sempre gosto de estar quando está todo mundo aconchegante ali, aquela quentura, que é um estágio para quem não vai para o céu. Essa região aqui nossa aqui do Médio Sertão é um estágio. Pense, chegando perto dos 40 graus quase todo dia. Hoje está mais tranquilo, tem muitas nuvens, né? Mas realmente tem sido dias muito quentes. E, irmãos, sem mais delongas, a lição vem falando muito sobre o processo do povo ali no deserto. E eu quero continuar esse assunto hoje. Abra sua Bíblia em Números 25. Apostasia no Jordão ou em Sitim, quando o coração se desvia. Números 25. Eu já tinha esse sermão preparado um tempo atrás, aí ontem eu comecei a mexer nele de manhã. Aí claro que a gente tem que dar as pausas, porque a mente cansa. Aí fui refazer algumas coisas, fazer mais algumas pesquisas. Quando deu 10 horas da noite eu terminei. Nós não conseguimos fazer um sermão, prepará-lo, estruturá-lo com menos de 4 horas. Não consegue. Você tem que pesquisar, tem que ir na Bíblia, comparar texto com texto, tradução com tradução. Por exemplo, eu vou falar sobre uma tradução que eu tenho aqui, que dê um sentido diferente daquilo que o texto quer dizer. Se você, quando olha de primeira, peraí, mas o Senhor não aceita sacrifícios. Como é que eu vou... Nós vamos buscar pesquisar outras traduções e ver qual é o melhor que se encaixa com o sentido certo do que o texto está querendo dizer para nós. Números 25 fala da adoração. Adoração lá em Baal Peor. Então feche seus olhos antes de nós lermos. Vamos buscar a presença de Deus. Senhor, nosso bom Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo cuidado, pela vida, por estarmos reunidos aqui na Tua Santa Casa de Oração. E ao abrir a Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, possamos ter o entendimento adequado para podermos colocar em prática na vida, no dever diário. Certos que seremos ouvidos, contamos com a presença do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos ler os 3 primeiros versos. Diz assim: E habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Vamos lá, Israel estava às portas da terra prometida, irmãos. Depois de anos no deserto, finalmente, eles estavam ali prestes a cruzar o Jordão, a tão sonhada Canaã terrestre. Contudo, foi justo de expectativa, de vitórias, de celebração, que caíram numa profunda apostasia.
Este episódio, queridos, é uma advertência solene para o povo de Deus nos nossos dias, hoje. Mas Patriarcas e Profeta, página 457, diz: pouco antes de entrar em Canaã, Israel caiu em pecado e a maldição de Deus recaiu sobre eles. Página 457 de Patriarcas e Profetas. Qual foi o contexto da queda de Israel? Prosperidade e autoconfiança. Aquilo que o povo estava emanando naquele momento. Olha, Israel, por exemplo, havia vencido já durante a trajetória do deserto. Nós entendemos, biblicamente, que o deserto é um local de preparação. Israel estava sendo preparado, nós estudamos isso hoje na lição. Israel estava sendo preparados para entrar na Canaã terrestre, na terra prometida. E durante todo esse trajeto de preparação, ele havia vencido vários inimigos, os amalequitas, havia vencido os cananeus, os amorreus, Og, rei de Bazã. Estavam confortáveis e seguros. Estavam bem na sua zona de conforto. Mas o inimigo agora de Israel não era um exército composto por homens. Não era esse exército numeroso que diversas vezes Israel esteve à frente de postos de batalha, em menor número, e um exército que dobrava o seu tamanho, mas Deus dava a vitória. Não era ali aquele exército bélico, formado por forças de homens com armas, espadas, não. Agora era a sedução espiritual, o inimigo de Israel era a sedução espiritual e moral. E esse é o maior inimigo do ser humano hoje também, tá? Números 25:1, diz que o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Vamos entender então, vamos por partes, porque tem muita informação nesse texto. Quem eram os moabitas? Moabe era irmão de Amon. Moabe e Amon eram parentes de Israel, porque eles eram filhos do incesto que Ló, que era sobrinho de Abraão, teve com as suas filhas. Então era um povo vizinho, porém inimigo de Israel. Já começou errado. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas, Ló com suas duas filhas, a mãe morreu e as filhas incestaram com o pai. E aí surgiu duas nações inimigas de Israel, parentes, vizinhas inimigas de Israel. A relação ali entre Moabe e Israel sempre foi de grande inimizade, sempre houve conflitos, as relações entre Moabe e Israel. Deus instruiu Moisés, por exemplo, a não guerrear contra Moabe durante o êxodo, mas o povo moabita era hostil a Israel. Posteriormente, por exemplo, foi proibida a entrada de moabitas na congregação do Senhor por causa de sua inimizade, por causa do ódio que ele tinha contra os israelitas. Está lá em Deuteronômio 23, do versículo 3 ao 6. Deus proibindo a entrada do povo moabita no meio da congregação de Israel. Sempre houve vários conflitos. A história de Israel e Moabe sempre foi uma história de conflitos militares entre os dois povos. Como durante o período dos juízes, quando o rei moabita Eglon oprimiu a Israel. O rei Mesa de Moabe, por exemplo, rebelou-se contra Israel no tempo do Rio Jordão. Está lá, o rei Jorão, perdão, está lá em 2 Reis, capítulo 3. Jeremias 48 também, Deus declama através de Jeremias uma maldição, um juízo contra Israel e por fim, contra Moabe, perdão. E por fim, Moabe deixa de existir como nação ali, sofrendo ali as consequências proféticas referidas por Deus sobre Moabe. Então, Moabe sempre foi vizinha, parente e inimigo de Israel. Sempre houve conflitos. E aí não foi diferente lá na margem do Rio Jordão, próximo à Terra Prometida. No momento em que quem estava reinando em Moabe era Balaque. Balaque tentou agora contratar um profeta. Entrou outro personagem, um profeta, Balaão.
para amaldiçoar os israelitas. No entanto, Balaão, por intervenção divina, em vez de amaldiçoar, fez o quê? Abençoou. Sabemos a história. Estou apenas trazendo aqui um contexto imediato. Mas Balaão, após não conseguir amaldiçoar o povo de Israel com encantamentos, proferiu bênçãos, porque Deus o impediu, percebeu que a única maneira de derrotar Israel não era por meio da maldição ou por forças militares. Era fazendo o povo se afastar de Deus por meio das seduções, principalmente as seduções imorais. Ele então agora se deu como conselheiro. Ellen White, nos capítulos 40 e 41 do Patriarca e Profeta, ela traz essa história detalhando ela bem legal, essa maneira de ler, bem espontânea, bem didática, e você consegue entender como foi os bastidores daquele momento. Então ele começou agora a seduzir os israelitas à idolatria e à imoralidade. E a ideia era que Israel pecasse e rompesse a aliança que eles tinham feito com Deus. E aí a proteção divina seria retirada e eles então estariam vulneráveis aos ataques. Balaão era um profeta, mas deixou-se ser usado por Satanás, cedeu às seduções. Primeiro foi ele que cedeu. Lá no início, quando foram chamar, ele insistiu, não, segura mais um pouquinho que eu vou conversar com Deus. Deixou o coração amar mais as coisas do que a Deus. Ellen White, em seu livro Patriarca e Profetas, como eu disse no capítulo 40 e 41, aborda detalhes da história de Balaão, a apostasia de Israel, lá no Vale de Sitim, nas margens do Jordão. Ela destaca que a estratégia de Balaão foi, na verdade, a principal causa da queda de Israel. Foi a principal causa, viu, irmãos? E a Bíblia confirma, pastor, está falando só do Ellen White, a Bíblia confirma, quando nós abrimos a Bíblia, vamos para a Bíblia. Apocalipse, capítulo 2. Confirma que Balaão foi usado ali, que aquele foi o motivo da queda de Israel, quando se deixaram ser seduzidos pelos ensinos de Balaão. Capítulo 2, o verso 14, que prova de maneira direta a ligação de Balaão com aquela maldição que caiu sobre o povo de Israel. Capítulo 2, o verso 14, diz assim, ó: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem o que? A prostituição. A Bíblia confirma que Balaão foi usado diretamente, de maneira direta, para induzir Israel à queda. Irmãos, o diabo, ele muda sua estratégia quando a força não funciona. Nós percebemos isso durante todo o contexto histórico e profético da igreja. Sempre que ele tentava usar força na força, ele mudava as estratégias. Ele é muito estrategista. Ele vê que não está conseguindo de um jeito, ele vai agora suplantando de maneira sutil as suas ideias, a ponto de trazer para dentro da igreja, misturar a mentira e a verdade, e o povo se contaminar achando que aquilo é verdade. Ele muda, ele usa a sutileza, apela aos desejos carnais e a mistura que a igreja tem com o mundo. Página 458, foi este o plano que Balaão sugeriu aos moabitas: envolver Israel em idolatria e imoralidade. Sabe, irmãos, o caminho da apostasia, pequena concessão, grande destruição. Você vê que o estrago que aconteceu com Israel ali foi um estrago grande. Foi terrível as consequências daquela apostasia. Foi terrível as consequências de se afastar de Deus. Nós temos visto durante todo o período que Israel trilhou os 40 anos no deserto. Hoje nós estudamos na lição ali, quando Moisés subiu 40 dias no morro, o povo ficou inquieto, impaciente. O povo deu pressão em Arão, e Arão cedeu à pressão do povo, e fez então um bezerro de ouro, e aqui está os deuses que te tiraram do Egito. Aí você pode perguntar, mas tudo isso acontecendo, pastor, você falou que o povo, sob o comando de Balaque ali, os moabitas,
por influência dos conselhos de Balaão, falando, e o povo se envolvendo com os moabitas, com as moabitas, idolatria moral, idolatria sexual, tudo ali afundando. Onde estava Moisés? Bem, irmãos, o povo estava acampado em Sitim. Moisés estava ocupado, estava às margens da terra prometida. Estava ocupado com a preparação do povo na terra de Canaã. Estava agora reunido com Caleb. E ele se dedicou aos trabalhos de líder, a passar as orientações do que Caleb deveria fazer, porque Caleb já estava dito, seria o seu sucessor, queria liderar o povo à entrada da terra prometida. Ele se dedicou aos trabalhos de líder, mas a indolência do povo, assim como aconteceu no pé do Monte Sinai, a indolência e a expectativa criaram um ambiente propício para o pecado. O povo ficou ali ocioso. O povo estava prestes a adentrar e estava esperando o que iria acontecer, mas devido à demora, deixou-se ser vulnerável aos ataques de Satanás. Primeiro foi a festa. Depois, o banquete. O texto bíblico diz isso. Depois o banquete. Por fim, a adoração aos ídolos. O pecado entrou gradualmente. Ele não entra assim de uma vez. Vou ali, vou agora comprar um revólver, vou no banco agora e vou assaltar e ter muito dinheiro. Não. Primeiro vem na mente. Você está ocioso, está caçando algo para fazer, não consegue. Aí começa a imaginar coisas. Foi isso que aconteceu. Foi gradualmente. Habitantes de Arraial Sitim, começou o povo a prostituir-se com os moabitas. Estes convidaram ela. Foi aos poucos. E aí o texto bíblico diz, olha, e o povo comeu, e depois fez o quê? Inclinou-se aos seus deuses. Começaram agora a sofrer. Depois de tudo isso, achando que estava tudo bem, aquela prostituição, aquela idolatria, vem então o sofrimento. Ellen White descreve a corrupção que se alastrou, impulsionado pela idolatria e pela imoralidade, incentivada pelos moabitas. O líder sentiu a desgraça causada pela infidelidade do povo, que quebrou o pacto feito com Deus. Quando Moisés acordou para o que estava acontecendo, ele sentiu na pele a dor, sentiu na pele a infidelidade do povo. Irmãos, a apostasia nunca começa de forma escancarada. Nunca. O diabo leva o povo de Deus pouco a pouco à complacência. Ele vai trabalhando, como eu disse, de maneira sutil. Tem um movimento que está surgindo aí, de outros vários que já surgiram. Que vem com a ideia de que não, nós estamos como um apoio à igreja adventista. Nós não estamos aqui para desmoralizar ou para quebrar suas doutrinas, suas crenças, não. Nós estamos aqui como apoio, nós somos adventistas. Mas Ellen White adverte muito bem, diz que toda congregação que se levanta a igreja adventista, ela se cria como um movimento dissidente. Então, a apostasia nunca começa de forma escancarada, ela vai sutil. Ellen White diz assim, Satanás bem sabia que não podia amaldiçoar Israel enquanto fossem fiéis a Deus, mas se pudessem ser levados ao pecado, então estariam sem proteção. É isso que ele faz. Enquanto nós estamos dobrando os nossos joelhos em oração e buscar a Deus, nós estamos protegidos. Mas quando nós deixamos de ter um relacionamento, deixamos de ter uma comunhão com Deus, nós vamos sendo enfraquecidos. E nos primeiros ataques, nós caímos. Nós somos vencidos. Só que, irmãos, entenda uma coisa, aquele mesmo Deus que dá a graça, é o Deus que vai dar a justiça. E como todo pecado tem sua consequência, aconteceu com o povo. A ira de Deus e a necessidade de um juízo sobre um povo apóstata, um povo que se apostatou dos seus caminhos, preste a receber a promessa, que era adentrar a terra prometida. A ira de Deus se acendeu, e o versículo 9 diz que os que morreram
da praga foram 24 mil. Naquele dia, 24 mil. Detalhe, a misericórdia de Deus, irmãos, é grande, mas não anula a justiça. Por mais que a misericórdia de Deus é infinita, ela não vai anular a justiça jamais. Irmãos, em Números 25, é interessante quando achei alguns detalhes, você vai lendo o texto, né? E aí vai surgindo. Peraí, aqui em Números 25, nós começamos a ler assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Versículo 1. Você vai lá para o verso 16 até o 18, você vai assim, diz assim, aí terminando o capítulo, você vê: disse o Senhor, disse mais o Senhor a Moisés: afligirei os midianitas e os ferireis. Peraí, mas não eram os Moabitas? E agora Deus fala dos midianitas, o que tem a ver uma coisa com a outra? Midian também era parente de Israel. Era filha de Abraão. Filha de Quetura. Depois da morte de Sara. E aí você fala, mas o que tem a ver Moabita com midianita? Eles estavam juntos. Olha o que a Bíblia diz. Olha, a gente vai pesquisando, vai achando os detalhes importantes. Capítulo 22. O versículo 4, diz assim, ó: pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. E olha o que diz o versículo 7, capítulo 22. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos midianitas. Então eles estavam juntos, tramando contra Israel. São detalhes que nós temos que atentar para a leitura, né? Começa com Moabe, termina Deus agora o juízo sobre Midian. São detalhes aí que estavam juntos, misturados ali, unindo forças para derrotar Israel, né? O Salmo 106 também faz menção sobre o juízo de Deus, sobre aquele momento. Olha, sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor, falando sobre quando Israel caiu, e comeram sacrifício oferecido a ídolos mortos, provocaram a ira do Senhor com seus atos, uma praga irrompeu no meio deles. O salmista falando, descrevendo a trajetória de Israel. Ela é uma reforça que Moisés, junto aos líderes fiéis, chorou, irmãos, e orou enquanto a praga e a punição se manifestavam. Ele estava agindo como mediador visível entre Deus e os homens, né, apontando para o Salvador viria. Um dia iria interceder e pagar o preço pelos nossos pecados no futuro, que era Cristo. Só que agora eu falei de personagens, né? Entra um outro personagem, Finéias. Entra em cena esse homem. Ele se levantou com zelo. Um zelo santo contra o pecado. Olha o que diz o versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação. Bem aí, irmãos. Levantou-se no meio da congregação para fazer o quê? Vamos continuar a leitura? E pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e atravessou ao homem israelita e a mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Por que ele fez isso? Salmo 106, verso 30 diz: mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Nós estamos aqui no culto, lamentando, digamos que estamos fazendo aqui uma cerimônia fúnebre, aqui no meio da nossa igreja. Aí, de repente, passa um líder da igreja conhecido, uma prostituta, vai aqui para o fundo da igreja, começa aqui na salinha aqui dos diáconos, aqui, a prostituir-se com ela. Foi isso que o israelita fez com a midianita. O povo chorando em Israel, Moisés de joelho, clamando a misericórdia de Deus para que a praga cessasse, e o cara não está nem aí para o que está acontecendo, o cara desdenha, o cara afronta Deus, o israelita, passa no meio da congregação com uma mulher, Finéias, o ancião da igreja, olhando aquilo, não é possível. Os dois passam e vão prostituir-se no fundo da igreja. Finéias passa, então, o texto bíblico diz, e pegando uma lança, os atravessou pelo ventre. Naquele momento, a praga cessou. Você pode achar que é forte a cena, mas é, sim.
Além do desrespeito a Deus, mostra ali o zelo também de homens que estavam preparados para combater o mal sendo usado por Deus. E foi o caso de Finéias. Ellen White diz, olha, Finéias demonstrou o zelo que Deus aprova. Não é que Deus aprova o assassinato, não, mas o zelo pela obra dele. Seu ato foi inspirado por um santo zelo por Deus. O que é mais interessante, irmãos, a Bíblia, eu pesquisando sobre Finéias, que é assim, você vai estudando os personagens, o assunto, e a Bíblia vai te mostrando como Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. E com isso Deus honrou, além desse episódio, em que Ele demonstrou zelo, acabando ali com a idolatria, com a prostituição, com a imoralidade que aquele israelita estava cometendo com aquela midianita, Finéias apareceu em outros momentos na Bíblia, demonstrando ali o respeito e o zelo por Deus. Né? Na história de Israel, ele demonstrando sua liderança e também o papel de sumo sacerdote que ele assumiu. Ele foi líder em batalha. Ele foi o representante sacerdotal do exército que Deus enviou para se vingar dos midianitas. Logo em seguida, no capítulo 30, que foram instigados, no 25 foram instigados por Balaão, no capítulo 30, agora Deus envia o exército. E quem foi à frente? Finéias, número capítulo 31, foi Finéias que levou, conduzindo. Ele era o líder espiritual que estava conduzindo o exército para vingar esse ultraje que os midianitas e moabitas causaram ao povo de Deus. Também foi embaixador da paz. Quando o povo atravessa o Rio Jordão, as tribos de Ruben, Gade, a meia tribo de Manassés ficaram daquém do Jordão. Pediram para ficar lá e receberam suas terras lá, certo? E aí, na volta que eles foram lá combater, adentrar a terra e ajudar a conquistar o espaço para as outras tribos, eles voltaram. E eles construíram um altar ao lado do Rio Jordão. E as outras tribos, então, temeram que eles estivessem se rebelando contra Deus. Agora eles foram embora para lá e já se aliaram aos deuses da terra e construíram um altar. Então, Finéias foi enviado com um líder em uma delegação para confrontá-los. Ele ouviu ali a explicação das tribos e soube que o altar não havia sido construído para adoração a Deus, mas como um memorial da lembrança do que Deus de Israel havia feito, né? Havia feito pelo povo de Israel, a sua trajetória, também na conquista da terra prometida. Está lá em Josué capítulo 22. Evitou ali então uma guerra civil. Foi eleito sumo sacerdote lá em Números 25, do 10 ao 13, após a morte de seu pai, Eleazar, Finéias se tornou sumo sacerdote de Israel, sucedendo a Arão, seu avô, e seu próprio pai. Promessa feita por Deus. Quando nós vamos no Números 25, foi uma promessa. Você vê lá que o texto de Josué 24, 33, não diz especificamente que ele assumiu o sumo sacerdote, mas teoricamente, se ele estava na linhagem, ele iria assumir. E aí, mais aqui, Números 25, 10 a 3, está comprovando a promessa que Deus havia feito para ele. E então disse o Senhor a Moisés, Finéias, versículo 11, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, a promessa, diz, eis que lhe dou minha aliança de paz. Ele e a sua descendência, depois dele, terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então está aí a promessa. Deus fez, se cumpriu lá em Números, lá em Josué 24, 33. Também foi juiz. Durante o período dos juízes, quando Israel se preparava para ir à guerra contra a tribo de Benjamim, daquele ultraje que aconteceu, da concubina do israelita, que partiram ela lá, e aí teve a guerra civil ali, ele foi ali como sumo que estava preparando o povo para ir para a guerra. Juízes 20, versículo 27 ao 28. Em resumo, Finéias, irmãos, neto de Arão, é um exemplo bíblico de zelo pela obra de Deus. Coragem, também de fidelidade. Suas ações não apenas salvaram o povo de Israel, não, da ira de Deus naquele momento que estava acontecendo ali, mas também garantiram o sacerdócio perpétuo para a sua família.
Irmãos, nós podemos aplicar muita coisa aqui para os nossos dias. Muita coisa aqui da história desse episódio. O episódio de Baal-Peor, irmãos, é uma sombra profética da apostasia que ocorrerá no tempo do fim. Inclusive dentro do povo remanescente, que professa ser remanescente. Nós comentamos muito na lição aqui sobre a preparação, sobre o deserto. Se nós quisermos estar contados junto com o povo do tempo do fim, nós temos que nos preparar. Porque no livro Eventos Finais, a profetisa do Senhor diz que muitos, até mesmo pastores, no púlpito, eles aderirão ao movimento ecumênico, de paz, de amor. Não vamos contra, senão nós vamos sofrer. Então Deus não quer que nós soframos, irmãos. Nós temos que nos preparar. Satanás emprega hoje as mesmas tentações que foram tão bem sucedidas lá em Sitim. Ele emprega hoje as mesmas. Muitos estão caindo sob a sua influência. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 160. Muitos estão aderindo a esse movimento. Muitos estão caindo na indolência e sendo atingidos pelos ataques de Satanás. Nós estamos, queridos, não à beira da Canaã terrestre, mas da Canaã celestial. O mundo oferece banquetes, o mundo oferece festas, o mundo oferece imoralidade, sedutoras. Exatamente como Moabe, instruído por Balaão, ofereceu para Israel naquele tempo. E o que nós estamos escolhendo? Seremos que como aqueles que caíram? Será? Seremos derrotados ou seremos como Finéias? Personagens. Lembra que eu falei de personagens? Aqueles que se deixaram ser derrotados ou zelosos, como Finéias? A história, irmãos, de Israel deve ser para nós uma advertência. Uma advertência. Não só uma advertência momentânea, mas contínua. Deus não mudará a sua palavra para agradar qualquer homem. Ah, não pense que eu vou para a igreja agora e a igreja vai atender as minhas necessidades. Deus não muda. Foi o que nós falamos. Deus não negocia os seus princípios. Os princípios de Deus são inegociáveis. Queridos, estamos à porta. E o que nós estamos recebendo do mundo? Nós estamos nos preparando ou apenas vivendo? Existe uma diferença muito grande entre se preparar e viver. A preparação ela é contínua, todos os dias. Ellen White fala no Patriarcas e Profetas, página 461. Precisamos, hoje, de homens como Finéias, fiéis, zelosos, firmes na defesa da verdade. Ela disse, nós precisamos de homens tão fiéis a Deus como a bússola o é o polo. Homens que não se vendam, homens que não se compram, homens que não temam chamar o pecado pelo nome. Deus está chamando o seu povo, irmãos, à santidade, à fidelidade e à vigilância. A apostasia lá no Jordão é uma advertência solene do que o maior perigo espiritual ocorre quando estamos próximos da vitória final. Estamos prestes a conquistar aquilo que nós mais desejamos. E o que aconteceu com Israel no passado pode acontecer conosco também. Então hoje nós precisamos decidir se estaremos com o mundo ou com o Senhor. Naquele dia 24.000 caíram mortos por causa da praga. Mas no dia em que Cristo aparecer, serão muito mais que 24.000. É um número incontável. E nós precisamos decidir de que lado nós vamos estar naquele dia. Daqueles que
Vinde benditos de meu Pai, entrai pelas portas e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou daquele outro povo, apartai-vos de mim para o fogo, malditos, porque eu não vos conheço. Mas só quem pode decidir isso é você. Os alertas estão aqui. A apostasia do Jordão não está aqui por acaso. Deus deixou que esses escritos chegassem até nós para nós tomássemos, por exemplo, para nós não praticarmos as mesmas coisas, para nós nos desviarmos do mal, para nós sairmos da indolência, da zona de conforto, apesar de estarmos perto de adentrar, agora não mais a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial, e ficarmos de fora. Deus deixou como exemplo para nós não praticarmos os mesmos, para nós não sermos pegos, despreparados, seduzidos pelos encantos de Satanás, que usou o próprio homem da igreja, um profeta, para seduzir. Então derrubar o povo de Deus. Não caia nesse risco. Que sejamos aqueles contados entre os 144 mil, irmãos. Amém? Aqueles que estarão recebendo a coroa da vida eterna. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos estarmos fiéis, como Finéias foi. Intercessores, como foi Moisés. Preparado, como o povo. Muitos se prepararam para adentrar a Canaã celestial. Nós precisamos ter zelo pela obra de Deus. Hoje nós precisamos decidir se nós estamos com o mundo ou com o Senhor. Finéias decidiu estar com o Senhor, manteve o zelo. A despeito de tudo que Israel estava enfrentando, Finéias se mostrou ali zeloso, santo pela obra de Deus. E o teu coração se transforma cada dia mais em ter o zelo, em ser santo, em ser fiel e ser vigilante para a obra de Deus. Não se deixe ser enganado pelos enganos do mundo. Muitos vão cair, irmãos, pelos enganos do mundo. Muitos. Que nós não sejamos esses muitos, mas sejamos aquele povo remanescente que vai perseverar até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Nós ouviremos agora a mensagem musical. E mais uma vez eu faço o apelo, enquanto Abel canta, você reveja e reflita sobre o que foi dito aqui hoje, em que nós precisamos, irmãos, termos sempre um coração consagrado, vigilante nos caminhos de Deus.
buscando a cada dia ser melhor, sem pensar com medo, Deus, que não quis. Teu amor supremo da minha vontade. Mas quando caio em Cristo, me abraçar. Em tua presença, não fiz ser aqui, pois sombras do que há em mim. E sendo quem eu sou, pobre pecador, aceitas e me amas como sou. Em tua presença, não fiz ser aqui, pois sombras do que há em mim. E sendo quem eu sou, pobre pecador, aceitas e me amas como sou. E sendo quem eu sou, pobre pecador, aceitas e me amas como sou. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que cada dia nós possamos nos colocar diante, na presença do teu Santo Nome, colocarmos que possamos estarmos sendo preparados, a passos largos, para morar nas mansões celestiais com o Senhor. Amém. Que a indolência não nos alcance, mas sim a tua graça e a tua misericórdia todos os dias. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. E aumenta a cada instante a nossa fé no Senhor Jesus. Seja com que hoje nós pedimos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.